E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 56 das Backrooms, Sinister Factory, ou a Fábrica Sinistra. Dificuldade de sobrevivência 4, não seguro, contagem alta de entidades. Em primeiro lugar, esse é o nível 56 antigo. Já tem vídeo do nível 56 atual no canal. A gente tá fazendo aqui um vídeo da versão antiga dele, o que ele era antes de se tornar o nível 56, que a gente já tem vídeo no canal. E em segundo lugar, cara, eu tenho tanto pra falar, mas antes a gente precisa analisar o nível. O nível 56 é muito bem iluminado com luzes fluorescentes. Parece ser uma fábrica que usa cadáveres humanos para criar vários produtos. Foi descoberto por U/The Holy Pepperoni. Ele alega não ter ideia de como chegou lá. No entanto, parece que foi após adormecer no nível 4. A água de amêndoas é necessária para sobreviver nesse nível. Esse nível é composto por várias máquinas intrincadas que produzem luzes fluorescentes, papel de parede, concreto, vidro e outros produtos que preenchem os backrooms. Essas máquinas transformam corpos humanos falecidos nesses produtos. Os meios pelos quais as máquinas fazem isso é completamente desconhecido, especialmente considerando que esses produtos funcionam completamente normal. A visão dessa fábrica geralmente causa um efeito severo nos pensamentos de alguém, então a água de amêndoas é indispensável nesse nível. De acordo com U/The Holy Pepperoni, há uma área com uma porta rotulada armazenamento de material. Ele não teve estômago para entrar nela, no entanto, presume-se que os corpos estão armazenados lá. As máquinas de produto são muito grandes e complexas, e a única coisa compreensível nelas é a entrada e a saída, onde os corpos entram e os materiais saem. Cada máquina é especializada em um tipo de produto, embora existam várias máquinas produzindo o mesmo produto também. Entidades do nível 56. Essa área é guardada pelo que parecem ser rats armados e treinados que, confusamente o suficiente, só atacam quando abordados. Isso prova que os rats podem ser domesticados de certo modo, mas o processo para isso não é conhecido. Esses rats alinham o perímetro de todas as máquinas, em uma linha uniforme de costas para elas. O supervisor é uma entidade humanoide que se presume ser o dono da fábrica. Nada se sabe sobre ele, exceto que ele vigia toda a fábrica de uma janela fosca. Há muitas janelas foscas em toda a unidade. No entanto, sabe-se que há apenas um supervisor, apesar do fato de que ele parece estar em todas as janelas ao mesmo tempo. Um usuário anônimo alegou que tentaria jogar uma garrafa de água de amêndoas na janela para ver o que acontece. O usuário desapareceu misteriosamente após. Pode-se inferir que ele pode ter sido transformado em um dos trabalhadores rats, embora isso não seja apoiado por evidências. Colônias do nível 56. Não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível. Entradas para o nível 56. Não há nenhuma maneira conhecida de chegar a esse nível por enquanto, mas pode haver uma entrada em algum lugar do nível 4, talvez relacionada com dormir, já que foi o método que o outro cara utilizou para chegar aqui. Saídas do nível 56. U/The Holy Pepperoni afirmou que o nível pode ser deixado se jogando em uma das máquinas e morrendo no processo, ou saindo de uma das poucas portas distantes com placas de saída que levam ao nível 3. Cara, vocês já se perguntaram por que eu não faço vídeo de níveis deletados? É bem simples na verdade. Alguns podem argumentar que fazer vídeos de níveis que já foram deletados é uma boa, porque os níveis deletados sempre são níveis antigos, e para eles serem deletados significa que eles eram péssimos. E aí vocês podem dizer que podem dar bons vídeos, já que vocês gostam bastante dos vídeos em que eu faço sobre níveis ruins, porque aí fica um vídeo mais engraçado, meu esculachando o nível. Mas gente, você tem que lembrar que o Wikidot demora muito para reescrever alguns níveis. Tem ainda muito nível antigo ruim que ainda não foi deletado, tipo nível 4.3, nível 912, por aí vai. Então não vejo necessidade de ter que pegar um nível antigo que já foi deletado para fazer um vídeo aqui mais crítico pro canal, um vídeo mais engraçado, porque ainda tem muito nível antigo ruim que ainda tá lá como sendo oficial. Então vale mais a pena fazer esses porque eles ainda são canônicos de certo modo, mesmo que a gente imagine que eles vão ser deletados eventualmente. E também é importante lembrar que, cara, níveis de backrooms estão saindo toda semana. Backrooms é uma história comunitária, lembra? Sempre tem coisa nova, sempre tem gente produzindo, sempre tá se atualizando. Ou seja, não é necessário que eu faça vídeos de níveis que já foram deletados. Nem por uma questão de, mas aí você vai ter mais vídeo pra fazer, de mais nível. Cara, toda semana sai nível novo de backrooms. Não tem como ficar sem conteúdo, sempre vai ter conteúdo. Não precisa apelar pros níveis antigos, saca? É por isso que eu não faço vídeos de níveis deletados. Assim, eu poderia abrir uma exceção
opção para fazer um nível deletado caso esse nível tenha algum diferencial muito específico, algo muito interessante. O nível 999 antigo poderia entrar nessa lista, porque ele tem muitas questões interessantes que eu pincelei por cima no vídeo do nível 999 novo. Mas assim, esse nível aqui, ele não tem nada de muito especial para eu resolver fazer um vídeo dele, saca? As ideias do nível não são exatamente péssimas ou ruins. É um nível melhor do que o nível 4.3 e 912, mas não é excelente ao ponto de merecer a atenção para fazer ele, ainda mais porque ele foi deletado. Então é aqui que entra uma pergunta: por qual motivo, razão ou circunstância Thales Oliveira se esforçaria tanto para eu fazer esse nível? Gente, 400 dias. Um ano tem 365 dias. Ele fez isso por mais de um ano, para um nível que não tem nada de especial. E é aqui que entra uma questão. Essa wiki do nível 56 antigo, ela tem duas versões, tá? A wiki mais antiga tem as mesmas descrições da wiki mais atual antes de ser deletada. A única diferença das duas wikis é que na primeira versão tinha duas fotos nela, e na versão mais recente essas duas fotos foram removidas, o que me faz me questionar: por que será que essas fotos foram removidas? E só uma resposta vem à minha mente: talvez copyright. Não faz sentido que duas fotos sejam removidas de um nível se não for por questões de copyright. Por conta dessa suspeita, eu não vou utilizar as duas imagens originais que eu encontrei naquela wiki para colocar nesse vídeo aqui. Eu vou buscar uma imagem que seja parecida, mas que seja gratuita e que eu sei que não tem copyright. Se você quiser ver as duas fotos originais, você entra no Wikidot, entra no nível 56, copia o URL dele e joga no Wayback Machine. E aí você entra na versão mais antiga para ver as fotos salvas lá. Ok, até aqui tudo bem. Mas essa dúvida me fez baixar essas duas imagens e jogar no Google para pesquisar elas para ver o que elas respondiam. E a maioria dos resultados para a imagem resultava em máquinas de plástico, em português. E a outra dava resultado de uma marca, Whitman Bettenfield do Brasil Ltda Limitada. Pesquisando sobre a empresa, marca, sei lá, dizia que era coisa de plástico mesmo. Perdão aí qualquer imprecisão, é que realmente eu não achei necessário me aprofundar absurdos nesse assunto. Procurar os antecedentes criminais do dono da loja, o nome dele, isso não é importante pro que estamos falando aqui. Mas os dois resultados serem coisas brasileiras podem dar um norte pra gente. Não é impossível, pode rolar de um gringo ter pego essas imagens por coincidência e ter feito esse nível e não saber que as imagens eram brasileiras. Mas e se for um brasileiro que fez esse nível e isto justificar que ele tenha pego imagens que parecem ser brasileiras? Porque pensa comigo, concordamos que esse nível não tem nada de tão especial para justificar 400 dias de petição. Agora, se esse nível foi feito por um brasileiro e esse brasileiro por acaso assistiu o meu canal, o nível dele foi deletado depois de um tempo, mas esse brasileiro ainda queria muito que eu fizesse um vídeo do nível porque era o nível dele. No final, isso justificaria 400 dias de petição. Seria Thales o criador desse nível? E gente, o meu maior medo aqui é que não seja isso, que de fato Thales não tem nada a ver com a criação desse nível, ele de fato ficou 400 dias me pedindo esse nível. E se for esse caso, Thales, por favor, explique-se, cara. Pode ser também, gente, sabe quando você escuta uma piada ou rola algo com você que você acha muito da hora, muito engraçado e tal, e aí você vai lá todo empolgado contar pra outra pessoa e a pessoa fica com cara de tacho olhando pra você porque não achou nem um pouco engraçado e não tá tão empolgado que nem você? Pode ser isso também. Às vezes o Thales olhou esse nível e falou: nossa, mas esse nível é muito incrível, cara. Ele gostou por algum motivo, o pessoal dele ele pode ter gostado muito do nível, achou completamente fora da casinha e por conta disso ficou esse tempo todo pedindo, sendo que quando chegou na gente, a gente nem achou tão da hora assim, saca? Pode ser isso também. Eu acho que o maior mistério desse nível aqui é o porquê Thales se esforçou 400 dias pra eu fazer um vídeo de um nível que é mediano. Esse é o verdadeiro mistério, não as tramas do nível. Seria Thales o filho do dono dessa empresa de máquina, imagina. Agora, sobre o nível. Acho que já tem tempo que eu demonstrei isso aqui, mas cara, eu acho que a coisa mais cringe do mundo é essa de o nível foi descoberto por The Holy Pepperoni, e aí um nome de usuário do Reddit, tá ligado? Cara, isso é uma parada, nossa, cara, isso até me dá coceira de tão cringe. E cara, eles perceberam que isso não é da hora pra uma história de terror, saca? Tanto que nas wikis atuais não tem mais isso em lugar nenhum, nunca tem. Imagina uma história de terror séria que mete esse lugar foi descoberto pelo Andrezinho 12 Gameplays. Ele descobriu e depois desapareceu. Nossa senhora, que história de terror. Por que será que isso nunca mais foi utilizado em wikis recentes, saca? É muito patético, tá ligado? Mas ainda tem gente pra mim que vira e fala que não, os níveis não devem ser reescritos. Velho, sendo bem sincero,
sincero, se eu sou um novo leitor de backgrounds, eu entrei na wiki, cliquei num nível aleatório e encontrei isso aqui, eu parava de ver, cara. Porque é ridículo. Eu não lia mais a história e eles iam perder um novo viewer, tá ligado? E é por isso que eles deletam níveis antigos e criam níveis novos melhores, pra que a pessoa não entre, veja uma parada dessa e saia da wiki, porque é patético, tá ligado? Mas assim, pra época, era o padrão. O pessoal escrevia assim mesmo e eu não sei porquê, mas eles não viam muito problema. Então assim, pra época, efeito manada, as pessoas não pensavam muito no que estavam fazendo ainda, começo de história, o bagulho se desenvolvendo, tá perdoado. Não acho que tem que crucificar o dono da wiki, seja lá quem for, por conta disso. Eu imagino que hoje em dia a pessoa que escreveu essa wiki não escreveria desse jeito novamente, porque as coisas mudam. Enfim, mas que hoje em dia é ridículo, e é por isso que essas wikis são deletadas. Agora sim, sobre a parte boa da wiki, antes de voltarmos a mais alguns problemas da wiki, a questão dos corpos serem usados como materiais para criar material dos backgrounds não é uma ideia péssima, só é grandiosa demais. Grandiosa quero dizer que essa wiki no fim dá a entender que os corpos de pessoas mortas em todos os backgrounds vão automaticamente para esse nível aqui para virar material. E eu acho que isso é grandioso demais. Se o nível fosse, por exemplo, as pessoas que morrem dentro desse nível aqui, seus corpos são utilizados para criar material e esse material é utilizado para expandir esse nível aqui, seria algo mais contido, algo dentro do nível, e eu acho que seria mais plausível e mais legal. O nível cresceria por cada pessoa que morreu dentro do nível, transformado em material, seria mais interessante. Mas expandir isso para o que parece ser de todos os backgrounds, aí fica meio exagerado pra mim. Mas é uma boa ideia inicial. Se o nível fosse reescrito, reaproveitando essa ideia, poderia ter sido feito melhor. E gente, por que essa questão de ser grandioso demais é um problema? Por causa do nível 100 e do The Shadow. Esse nível causa um furo com o nível 100 e com o The Shadow. Nós sabemos que os corpos mortos nos backgrounds são levados pelo The Shadow pro nível 100. Então não tem como esse nível ser cheio de corpos, porque geraria um conflito. Os corpos dos backgrounds são levados pelo The Shadow pro nível 100 ou são levados pra cá? E gente, o nível 100 é o nível 100, saca? É um número, é um grande número. Para aprovarem o nível 100, provavelmente ele foi muito bem olhado, saca? Não aprovaram qualquer coisa, não dá pra ignorar a lore do nível 100. Ela precisa ser considerada nos outros níveis, saca? E aí voltamos ao que eu disse. Se o nível fosse contido dentro dele e apenas corpos mortos dentro desse nível se tornassem materiais para expandir esse nível, daria pra usar uma desculpa de que o The Shadow não consegue entrar aqui, por exemplo, porque esse nível teria um bloqueio pro The Shadow ou algo do tipo. Aí não teria furo, entende? Mas como a wiki dá a entender que são corpos de todos os backgrounds vindo pra cá, aí fica difícil. A saída que cita morrer pra sair do nível também é paia. É bem ideia de wiki antiga. Wikis antigas tinham muito disso, de que pra sair de um nível você precisava morrer. O nível 999 antigo que eu citei também tinha isso. E aí você morre, mas sai vivo. É meio paia. Isso é uma assinatura de wikis antigas. Tem várias assinaturas pra você identificar uma wiki antiga. Citar o nível 11 era muito comum, porque toda wiki antiga gostava de citar o nível 11, porque era o nível mais famoso. Citar o Jerry era uma assinatura também de wikis antigas, porque ele também era muito famoso. Citar os partygoers e ter o igual parênteses também é uma assinatura de wiki antiga. Morrer pra sair do nível, morrer pra entrar no nível também é uma assinatura de wiki antiga. Tem várias coisinhas que são assinaturas de wikis antigas. Essa parada dos reds poderem ser domesticados, cara, tipo, a wiki fala isso meio por cima, pode não significar literalmente isso, mas só essa jogada de ideia é meio rans, não combina nada com os reds. Se fossem rounds podendo ser domesticados ou facelings podendo ser treinados pra fazer alguma coisa, aí eu acharia mais ok. Talvez os rounds seria uma vibe meio urso, sabe? Pode dar certo, você pode conseguir domesticar, mas pode dar um BO absurdo se você tentar. Não seria encorajado fazer isso, saca? Faria sentido porque os rounds são meio que cachorros. Mas reds, cara, reds eu não sinto que combina essa ideia de poder ser domesticado. Eles são humanos que morreram de fome, morreram de isolamento, essas paradas assim. Não me faz sentido que eles possam ser domesticados, saca? Se os reds fossem substituídos por facelings e essa questão de que, eles podem ser domesticados fossem tirados da wiki, seria muito melhor. Porque uma fábrica que facelings trabalham faz todo sentido. Afinal, pessoas trabalham em uma fábrica e facelings são o que seriam as pessoas dos backgrounds. Então, faz total sentido. Era só ter colocado facelings trabalhando na fábrica no lugar, que não teria problema nenhum, saca? Ficaria até mais lógico. E agora, depois de toda essa análise, eu me questiono se na verdade Thales não fez esses 400 dias de petição porque ele é um profissional de backgrounds, assim como todo mundo que acompanha aqui os vídeos do canal. Porque, né, se você acompanha todos os vídeos do canal, você claramente é um profissional de backgrounds, né? Eu tô aqui no canal formando profissionais de backgrounds porque é muito importante esse assunto mesmo na sua vida. Então, ele me pediu pra fazer esse nível aqui, na verdade, porque ele viu que esse nível tem
vários problemas. E por ter vários problemas, ele olhou e pensou que isso poderia dar um vídeo muito interessante. Deu analisando todos os furos e probleminhas que essa wiki tem. Também é uma possibilidade. Mas ainda assim, eu particularmente, não ficaria 400 dias pedindo um nível apenas por isso, saca? Tudo bem que os furos são interessantes, causam uma análise interessante, o furo com o nível 100 é interessante, o nível 100 é um dos meus níveis favoritos, mas também não é tipo um nível 15.1. O nível 15.1 ele passa dos limites com o número de furos e erros. Eu ficaria 400 dias pedindo o nível 15.1. Isso é algo que eu faria, mas esse nível aqui eu já não faria, saca? Se fosse pra reescrever essa wiki, primeiro eu criaria talvez uma entidade pra cá. Uma entidade que seria tipo um trabalhador específico daqui, eu não colocaria os Phaserlings. O objetivo desses trabalhadores seriam guardar as máquinas, que nem os Rats fazem, mas eles também iriam caçar e capturar pessoas que estão andando pelo nível. E aí matariam essas pessoas para utilizar os corpos dela como material, para colocar nas máquinas para fazer material. E esse material seria utilizado dentro do nível para expandir o nível. E aí após os trabalhadores conseguirem o material, eles iriam meio que construir e expandir o próprio nível. E aí cada vez que uma pessoa nova caísse no nível, o nível seria maior. E aí poderia colocar também que esses trabalhadores saem do nível em si para ir capturar pessoas pelos backrooms por aí. Seria uma entidade que você poderia encontrar em alguns níveis dos backrooms. Não seria ruim também. Eu imagino que o The Shadow só pegue corpos que estejam mortos no chão. Se alguém estiver carregando o corpo, eu imagino que o The Shadow não vá pegar. Então, isso não rolaria um furo. As entidades pegariam uma pessoa, levariam ao nível, matariam lá, por exemplo, ou matariam fora do nível mesmo e levariam o corpo no braço, o The Shadow não pegaria. A parada do supervisor lá poderia continuar. Não é um detalhe que acrescenta muito na história, mas não é um detalhe ruim. Causa uma sensação de estranheza, uma sensação de medo de que você pode ver um cara observando, saca? E você não sabe quem é. E aí, sei lá, a área principal do nível seriam as fábricas, mas conforme você vai saindo pelas portas, você vai chegando a áreas mais esquisitas, porque as máquinas dariam materiais aleatórios. E aí esses trabalhadores utilizariam esses materiais aleatórios para expandir o nível. E aí as partes, além da fábrica, seriam essas áreas expandidas, que seriam feitas de materiais completamente aleatórios. Uma mistura de vários materiais. Você poderia chegar numa sala e essa sala ter papel de parede do nível 0, papel de parede do nível 5, mobília do nível 12, por aí vai. Acho que isso seria mais interessante. Não colocaria furos e eu consideraria talvez um nível bom. E aí talvez os funcionários só ficassem nessa área da fábrica e para as áreas de expansão mais após, eles não iriam tanto porque eles meio que já construíram aquela área. Então essas áreas mais afora da fábrica seriam talvez áreas mais seguras do nível para as pessoas ficarem, porque os trabalhadores não iriam lá com frequência. Talvez só para ir lá, para a partir dali construir uma nova área mais para fora. Enfim, acho que tem várias maneiras de reescrever esse nível aqui. E após toda essa análise, eu concluo que é um nível com ideias muito interessantes, mas não foram bem executadas muito provavelmente pela época que esse nível foi feito. Talvez se esse nível fosse feito hoje em dia, e hoje em dia o padrão de criação de níveis dos backrooms mudou muito, talvez hoje em dia esse nível fosse um nível muito melhor. Talvez tenha sido limitado por ser um nível antigo e na época terem essas questões de você morre se jogar no negócio e sai do nível. Foi descoberto pelo Pepperoni. Talvez isso tenha tirado um pouco do potencial que esse nível poderia ter. A época. Esse nível é o famoso datado. Acho que é a melhor definição. Esse nível inclusive tem mais indícios de uma wiki antiga que o próprio nível 4.3. A citação do Reddit, nossa, isso é muito wiki antiga. Essa parada de uma pessoa descobrir o nível e só temos as informações vindas dele também é coisa de wiki antiga. E sinceramente, o nível 56 novo, que temos vídeo no canal, ele não é ruim, mas eu preferiria, sim, 200%, uma versão reescrita desse nível aqui com ideias melhores no lugar desse nível 56 novo que temos, o lugar frio. Eu acharia mais legal essa questão dos corpos produzindo materiais para expandir o nível do que um nível frio, saca? Ou sei lá, esse nível aqui podia voltar sendo reescrito como nível 566 ou 556, saca? Não sei se esses níveis já existem, já são preenchidos esses números, mas eu acharia um nível bom se ele voltasse reescrito, com essas mudanças tirando os problemas e os furinhos que tem por a wiki ser datada. E pra finalizar, Thales, agora é o seu momento de explicar. Por quê? Por que realmente você se esforçou tanto por esse nível aqui? Tem algo que eu não vi? De fato, preciso admitir, das wikis de níveis antigos que fizemos aqui até hoje, o áudio bruto desse vídeo aqui tá dando meia hora. Isso é um indício de que esse nível aqui tem bastante coisas a mais pra se analisar, com essa questão dele ser uma wiki antiga, analisar os furos, analisar o potencial desse nível, analisar os erros, analisar o que essa wiki poderia ter sido. De fato, esse nível aqui realmente apresentou muita coisa pra gente analisar. Pode ter sido isso que tenha feito você fazer esses 400
400 dias. Mas, e se não foi isso? De fato, você é o criador dessa wiki, por isso você fez esses 400 dias? Você conhece o criador da wiki? Você viu algo que eu não vi e foi por conta desse algo que você pediu tanto esse nível? Ou você viu algo que eu vi e você pediu por conta disso e no final talvez eu não tenha dado tanta atenção ao que você queria que eu tivesse analisado? Ou também foi um nível que você olhou, achou muito da hora e aí pela emoção você foi lá e fez 7 dias de petição. Só pela emoção do momento, saca? Aquele momento que você tava, nossa, eufórico, foi lá e fez 7 dias de petição. Depois dos 7 dias, você pensou, mas nem era tudo isso assim, mas já tô aqui nos 7 dias, vou pedir mais alguns dias. Aí chegou nos 14 dias, você pensou, pô, já fiz 14 dias de petição, já tô aqui, vou fazer 30. Fez 30, já tô aqui, vou fazer 50. E foi indo, foi empurrando com a barriga, porque no começo foi uma emoção momentânea, mas que no final gerou um grande empurrar com a barriga que gerou os 400 dias. Explique-se, Thales, explique-se, por favor. O povo brasileiro, ele quer saber, ele quer entender. Nós precisamos dessa resposta, Thales. E comenta aí, explique-se, Thales, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. E, gente, por favor, se forem fazer petição, peçam petições de níveis que ainda existem, que não foram deletados. Se você quiser fazer uma petição de nível deletado, você tá liberado pra fazer. Mas analise se esse nível deletado realmente tem algo de tão grandioso, algo de tão importante, talvez tipo o nível 999 antigo, pra fazer uma petição dele. Se não, gente, evitem petições de níveis deletados, ok?